Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Romanos, capítulos 7 a 9. Após anunciar a libertação do jugo da lei a todos aqueles que creem em Cristo e anunciar a graça que procede de Cristo ao sermos mortos, crucificados e ressuscitados com Cristo, Paulo, agora no capítulo 7, afirma que o crente já não está mais sobre o juízo da lei. Paulo começa dizendo que assim como uma mulher, por meio da morte do seu esposo, está livre do seu laço matrimonial e liberada para casar-se com outro homem, assim também, pela morte, agora a nossa morte com Cristo, os filhos de Deus estão livres da dívida para com a lei, tendo esta conta sido plenamente quitada pela morte de Cristo, pelo sacrifício voluntário e substitutivo. Com isso, os crentes ganharam liberdade para viverem para Deus. Eles ainda guardam a lei, mas não para serem salvos, mas sim com uma resposta da libertação que tiveram pela obra de Cristo. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Porém, o homem natural é incapaz de obedecê-la. Embora a lei seja espiritual, o homem é carnal, vendido à escravidão do pecado. Por isso, nesse trecho do versículo 14 até o final do capítulo, Paulo retrata a luta que existe no coração do crente. Porque por mais que ele odeie o pecado, ele comete pecados. Ele não faz o bem que ele quer, mas o mal que ele não quer, esse ele faz. O seu homem interior tem prazer na lei de Deus, porém os seus membros continuam fazendo mal a uma guerra contra a lei. Diante desta constante luta, Paulo clama: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. É Cristo quem nos liberta do domínio do pecado, quem nos capacita a vencer a guerra que existe entre o pecado e o nosso coração que deseja agradar a Deus. Por causa de Cristo, já não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. O Espírito da vida que procede de Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Aquilo que a lei não podia fazer por conta da nossa carne, da nossa natureza caída, Deus fez, enviando o seu próprio Filho e triunfando sobre o pecado. O Espírito dado a nós é o que nos torna filhos de Deus. É o Espírito da adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E se somos filhos, somos também herdeiros, e aguardamos a glória eterna após o sofrimento desse mundo. Nos trechos finais do capítulo 8, Paulo mostra a importância da intercessão do Espírito, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e que sonda o nosso coração, e a certeza da graça de Deus, pois Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqueles a que ele chamou, ele também predestinou, ele também justificou e glorificará. Já estão glorificados, pois há uma certeza nisso. De forma que nada os separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O capítulo 8 encerrou o trecho em que Paulo se preocupa em apresentar a salvação e o Evangelho. Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 8, apresentou o Evangelho. E agora, a partir do capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo apresentará o trecho central do livro de Romanos, da carta aos Romanos, onde tratará da incredulidade dos judeus e da forma com que os gentios devem tratá-los. Inicialmente, Paulo lamenta a incredulidade dos seus irmãos judeus, a ponto de afirmar que ele mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de seus irmãos. Em seguida, ele passa a mostrar que nem todos os israelitas, aqueles que provêm segundo a carne, são descendentes diretos de Israel, são o verdadeiro Israel. A eleição faz a distinção dos verdadeiros filhos de Deus, o verdadeiro Israel, e daqueles que apenas trazem no sangue a lembrança da família da promessa. E a eleição está fundamentada na soberania de Deus, no seu desejo de manifestar misericórdia, não em obras feitas pelos homens. E se alguém ousa dizer que Deus é injusto por eleger, ele declara que ele terá misericórdia de quem ele tiver misericórdia, e terá compaixão de quem ele tiver compaixão. Ele é o oleiro, e nós somos a sua massa. Ele faz o que ele bem entender do seu povo, de suas criaturas.
E Paulo conclui o capítulo 9 mostrando que a salvação abrange os gentios e também o remanescente fiel dentre os judeus, conforme anunciado pelos profetas. Os capítulos 7 a 9, portanto, trazem a conclusão do ensino de Paulo a respeito da salvação. Uma vez libertos por Cristo do domínio do pecado, o crente ainda luta contra o pecado, mas pode encontrar graça na obra de Cristo. Ele lhes deu o seu Espírito, o Espírito que clama pelo Pai, o Espírito que os faz desejar grandemente pela vinda, pela esperança gloriosa, e o Espírito que os sustenta, para que assim vivam unidos a Deus. Nada os separará de Deus. No capítulo 9, Paulo começa a tratar sobre as questões internas de Roma, de como os gentios deviam tratar os judeus, fundamentados na rejeição dos judeus que não aceitavam o evangelho. Ao mesmo tempo em que fundamenta que a eleição de judeus e gentios está baseada e foi anunciada pelo Antigo Testamento. Cristo é engrandecido nesses textos, pois é por meio dele que os crentes recebem o seu Espírito. Enquanto os crentes lutavam contra o pecado e se viam sem esperança, foi o seu sacrifício que trouxe plena redenção e libertação do domínio do pecado. Cristo é a pedra de tropeço que revela o verdadeiro Israel de Deus, que revela que aqueles que confiam nele, que depositam a sua fé nele, alcançam a justiça de Deus. Esses capítulos são muito ricos a nós. Aprendemos que, como parte do povo de Deus, podemos enfrentar lutas contra o pecado, mas é Ele mesmo quem nos concede a graça para vencermos essas batalhas que são travadas em nosso coração. Quando nos sentimos fracos na luta contra o pecado, quando, assim como relatado em Romanos 7, temos a impressão que o bem que queremos fazer, não fazemos, mas o mal que não queremos, nós continuamos fazendo, somos instruídos para buscar a graça de Deus, para nos colocarmos em dependência do Senhor, clamando pela graça que procede de Cristo. Dessa forma, seremos capacitados a vencer a luta contra o pecado. Além disso, somos chamados a manter os olhos atentos, olhando para a glória tão aguardada. Se sofremos esse mundo com Cristo, nós também seremos glorificados com Ele. E essa é uma promessa segura, não por conta de nosso desempenho, mas porque Deus nos deu o seu Santo Espírito que intercede por nós. Foi Deus quem nos chamou, nos justificou e desde já nos glorificou, garantindo a glória eterna. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vivamos nessa grande esperança, sabendo que toda a nossa confiança e fé está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.